Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta. Eu continuo rouca, bem por isso. Eu não estou conseguindo fazer lives, né? Porque as lives demandam um pouco mais de tempo, então eu estou fazendo alguns vídeos gravados mesmo. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa treta que envolve o Silas Malafaia e o Pablo Marçal. Mas não é somente por conta dessa questão pontual que eu estou vindo falar com vocês. Já vou até me preparar porque vocês sabem, né? Quem já está chegando por aqui. O que está acontecendo é um embate. A gente sabe que é um embate político, porque o Silas é muito afeto às questões políticas, o que eu não acho errado, porque eu acho que tem gente que não acha que não tem nada a ver, né? Mas eu acho que a política a gente tem que acompanhar, porque se a gente não acompanha, a gente é que sai prejudicado. Porque os políticos de carreira, e em que a maioria, né, a gente sabe que são pessoas desonestas, são sem escrúpulo algum e tudo mais, eles querem mais é que nós sejamos pessoas que não gostam de política, para que eles deitem e rolem, como vem fazendo há muitas décadas, né? Olha aqui, ó, fala um oi pra turma, fala um oi, meu amorzinho, aqui, ó, tá bom. Então, olha, acho que ele tem ciúme, não é possível. Então, o que acontece é que já faz tempo que eu venho querendo falar sobre esse pastor, porque eu comecei a vê-lo na televisão, já tem mais ou menos cerca de uns 20 anos, 25 anos, né, que eu vejo falar no nome dele. Claro que não deve ter sido assim, mas para mim, eu posso dizer assim, olha, para mim a impressão que eu tenho é que ele surgiu do nada, na época. Aliás, uma pergunta, quem foi que ordenou o pastor Silas Malafaia? Quem foi que o ordenou? Porque um pastor não pode chegar do nada e, olha, eu mesmo me ordeno, eu mesmo me unjo com óleo, né? A gente viu lá nos Pássaros Feridos que o padre, para ser ordenado bispo, ele teve que ir para o Vaticano, né? Bispo não, cardeal de Bricassar. Ele teve que ir lá, né, lá pro Vaticano para ser ordenado. Então, assim, não é do nada, né, que a pessoa surge e pronto, sou pastor. Mas não aparece, né, quem foi que o ordenou. Ele tá de olho na minha pulseira. Primeira pergunta. Quem ordenou Silas Malafaia? Quem concedeu para ele, movido por Deus, porque para você ordenar um pastor não pode ser, vou escolher aquele ali ou aquele porque é meu filho. Não. A gente sabe que tem muito isso, né? Mas não é por aí, não. Nós temos que lembrar que Samuel, quando foi escolher Davi, que Deus nem queria muito, Deus falou, eu não quero ordenar agora, mas já que o povo está pedindo um rei, então vai lá na casa de Jessé. E Deus falou, você vai ordenar, você vai escolher, vai ungir como rei aquele que eu disser para você. E Samuel foi na casa de Jessé, foi passado em revista filho por filho de Jessé. Davi estava longe, né? Estava pastoreando as ovelhas, ele já era pastorzinho, um excelente músico, inclusive, também. Acho que nessa época ele já era músico. E Samuel, como todo ser humano, né? A gente é carne, ele viu um lá, eu não me lembro o nome, ele falou, é esse, porque não tinha mais. Mas aí Deus falou, não vai pela aparência, Samuel. Ainda não é esse. Aí Samuel pensou, mas esse era o último? Mas aí ele perguntou para Jessé, mas esse é o último? Ele falou, é o último. Mas não tem mais nenhum. Ele falou, tem o meu filho caçula que está lá pastoreando as ovelhas. Porque naquela época, os caçulas da família, que era o caso de Davi, eles é que ficavam com a tarefa mais considerada mais simples, mais rudimentar. Então, Deus falou para Samuel, não vá pela aparência, eu vou pelo coração. Tanto é que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Aí Jessé só mandou Davi entrar porque Samuel insistiu. E Samuel insistiu porque Deus assim determinou. Deus assim determinou. E Davi era um menino, apesar de bonito, mas ele era um menino mirradinho. Ele não tinha assim uma presença mais destacada, sabe? Como alguns dos irmãos dele. Mas ele foi ungido rei ali mesmo. Então a primeira pergunta que fica é essa. Quem teria ordenado o homem Silas Malafaia como pastor? E aí, voltando, naquela época eu olhava para ele, na época ele usava bigode, não sei se vocês se lembram, e eu notava que era um homem que gritava demais, falava demais, sabe? E eu, particularmente, vim de uma escola, vamos dizer assim, de uma academia, quando a gente fala no sentido do ambiente evangélico, em que pastor tem que ser um homem de exemplo, um homem com aquelas características que a Bíblia traz, um homem que tem os dons do Espírito, claro, é um homem falho também, é um homem, enfim, né?
é carne também, mas é um homem que busca isso, que busca essa santidade, que busca ser comedido. Você não via isso nesse homem, porque também, eu tenho que dizer isso, eu tive sorte, porque de onde eu vim, eu só lidei com pastores assim. Claro que eram homens, eram falhos, mas eles tinham, eu via neles as qualidades que a gente lia na Bíblia, tanto numa igreja quanto na outra. Eu frequentei, assim, como membro, 2 igrejas. Outros amigos que me convidaram, eu ia, mas que eu frequentei como membro foram só 2 igrejas. Mas essas 2 igrejas, para mim, foram muito boas nesse sentido. A segunda foi em todos os sentidos. A primeira, nesse sentido de pastoreio, de as qualidades que tem que ter um pastor, eu via isso nessas pessoas. Então eu tinha dificuldade de ver, como tenho hoje, de ver pastores e pastoras, inclusive mulheres. Não tenho nada contra de pastoras, de mulheres serem pastoras, nada contra, mas a gente vê algumas coisas assim que destoa completamente do mundo de onde eu vim, que é o mundo evangélico. Então, voltando ao Silas, assim, ele está sempre envolvido com polêmicas. Eu vou aqui passar em revista um pouquinho da vida do Silas Malafaia, muito pouquinho para esse vídeo não ficar tão grande. De 2002 a 2006, Silas apoiou ninguém menos do que Lula. Em 2009, ele comprou um avião de 12 milhões de dólares, cerca de 64 milhões e 800 reais. E ele disse na época que seriam 16 milhões, mas ele comprou, em outras palavras, seria assim, ele teria comprado na Bacia das Almas, como a gente diz, né? Não é Bacia das Águas, viu, pessoal? É Bacia das Almas mesmo. Em 2010, ele vai para a oposição e faz campanha para José Serra, do PSDB, para o cargo de prefeito de São Paulo. Em 2014, ele passa a apoiar a Aécio Neves. Em 2013, a revista Forbes o classifica como o 3º pastor mais rico do Brasil, com 150 milhões de dólares, cerca de 810 milhões de reais, ou seja, quase 1 bilhão de reais. Ele ficou muito bravo com essa reportagem e disse numa entrevista a Marília Gabriela que não eram 150 milhões de dólares, eram 6 milhões de dólares, cerca de 572 milhões de reais. Ainda acha que isso é pouco. E voltando às priscas eras do Silas Malafaia, pelo menos quando ele surgiu como um pastor da mídia, eu achei estranho de cara o linguajar dele. Aquela expressão que ele tem muito hábito de utilizar, meu irmão, ó meu irmão. Por mais que você diga assim, não, mas ele é carioca, ele é de Niterói, sei lá de onde ele é, eu sei que ele é do Rio de Janeiro. Gente, eu conheço várias pessoas do Rio de Janeiro que não falam desse jeito. Sabe aquela linguagem de cadeiro, dito na gíria, né? Dos manos. Meu irmão. Então eu achava que eu falava, meu Deus, mas um pastor falando assim, mas até aí eu não dava muita importância, só que ele foi crescendo na mídia, e ele ainda usa até hoje várias expressões que eu acho assim deploráveis, sabe, como meu irmão, como eu já falei, otário, vagabundo, idiota, que mais, bandido, mané. Cada vez mais eu vejo ele mais distante do perfil de um verdadeiro pastor. Tem gente que diz assim, não, mas é porque ele precisa se achegar às pessoas que estão à margem, então ele precisa utilizar um linguajar do mesmo nível, mas precisa ser tão do mesmo nível. Você não tem que descer no nível da pessoa, você tem que tentar trazer a pessoa para o seu nível. Claro que você vai dar uma quebrada naquele linguajar mais formal para poder alcançar essas pessoas, claro que sim, mas não tanto assim, né? Me causa muita indignação e, sobretudo, vergonha. Aliás, eu estou pensando seriamente em criar um quadro aqui no meu canal chamado Vergonha Alheia. E hoje o troféu Vergonha Alheia iria para esse cidadão que é chamado de pastor. Esses dias, eu já vi muitos vídeos dele, como vocês também já viram, vídeos onde ele aparece. Tem um vídeo em especial que eu fiquei horrorizada. Aliás, tem 2 de todos os que eu vi. Eu também não fico buscando muito ver as coisas dele, porque eu nem aguento muito assistir. Mas teve um, já tem alguns anos isso também, viu? Veio um pastor americano, eu não vou me lembrar o nome, eu não sei se é um tal de Murdoch, é um pastor famoso americano. Ele estava com Silas Malafaia, conversando e pregando ao mesmo tempo, era um pouco informal aquela pregação. Gente, esse pastor começou, como é que eu poderia dizer? Ele começou a instar as pessoas, a convencer as pessoas a darem o dízimo. Mas ele falava de um jeito,
usando a palavra de Deus, como eu sei que uma grande parte dos pastores fazem isso, né? Mas ele fazia de uma forma tão vil, tão venal. E eu pensava, gente, o que esse Silas Malafaia está fazendo do lado do cara? Porque se ele estava lá do lado desse pastor, ele estava apoiando. Porque afinal de contas, o pastor, pelo que eu entendi ali, eu peguei e já estava na metade, mais ou menos. O pastor era convidado dele. Que vergonha, isso já tem muitos anos. Quando eu falo muitos anos, já deve ter aí uns 15, 13 anos, mais ou menos, uns 15 anos. Tem um em especial que eu vou trazer para vocês. É uma reunião pastoral, onde o Silas está falando como é que os pastores devem fazer para conseguirem bons frutos das ofertas, para que eles possam conseguir uma boa colheita, uma boa coleta, entende? Eu vou passar aqui para vocês, vocês vão ver. Gente, é a vergonha alheia. E não só a vergonha alheia, mas também eu acho grave demais. Ele pega essa porcaria dessa teologia da libertação, da teologia da prosperidade, que eu não sou contra a prosperidade, eu acho dinheiro uma bênção, eu amo dinheiro, e acho que vocês também. Dinheiro é maravilhoso, é bênção, você pode abençoar a sua vida, você pode abençoar a vida de quem precisa, e sinceramente, eu chego a pensar que riqueza é um dom de Deus. Então, nada contra dinheiro, mas Deus não precisa disso. Então, eu vou passar aqui para vocês, prestem atenção nesse vídeo. Mas deixa eu te ensinar uma outra coisa aqui, que respeitando todos os amados irmãos, eu já testei todos os processos de tirar oferta. Eu já testei todos os processos de tirar oferta. E vou dizer qual é o processo mais eficaz. Vamos lá. Processos de tirar oferta. Envelope no banco em muitas igrejas, do dízimo e da oferta. O crente vem, preenche o envelope que ele pega e coloca num gasofilácio, entrega na mão do obreiro, cada um de um jeito. Um processo. Segundo processo. O pastor fala da oferta e manda o pessoal levar lá na frente. Eu nunca vi um processo tão vagabundo como esse. Desculpa a expressão, mas tô apelando contigo. Esse processo costuma 20 a 30% do povo ofertar e 70% não oferta. Quer experimentar e ver? E contar na tua igreja para o povo levar a oferta lá na frente e ver quantos se levantam? Um outro processo. 2, 3 máquinas escondidas num canto. Porque hoje o sistema eletrônico superou a espécie. Ou então, 2 irmãos numa plateia de 500 pessoas, não vou nem apelar para número grande, uma plateia de 500 pessoas, 2 irmãos com a maquininha na frente. Com cara de mané, com todo respeito. Para o crente lá na frente dar oferta. Tô com peninha de você, pastor. Qual é o sistema mais eficaz que eu já vi até hoje? Eu podia falar de outro sistema, vou te dizer o mais eficaz de tirar oferta. Primeiro, não tem envelope em lugar nenhum. Em cadeira atrás, na frente, no banco, sentado, sei lá onde. O sistema mais eficaz que eu já vi até hoje de tirar oferta é esse que eu vou falar para vocês. O pastor vem e dá uma palavra sobre a oferta. Também não é aquele sistema, irmão, passa esse envelope aí. Passa o quê? Vai passar, alguém vai passar nas irmãs envelope por algum acaso? Não, uma palavra que seja de 5 minutos, você tem que dar que é dizimista. Na minha igreja, o dízimo o cara tem que se levantar e botar no gasofilácio. A oferta devolve na mão do obreiro. Então, na igreja que eu sou pastor, dízimo no gasofilácio, mas a distribuição é na mesma hora. O crente, o dízimo da oferta entrega na mão de cada um. O de dízimo ele tem que pedir pro obreiro dar a ele. Ele vai preencher o dízimo e a oferta, vou apresentar a oferta. Ele devolve na mão do obreiro e o dízimo ele se levanta para botar no gasofilácio. Mas ele foi entregue na mão dele lá. O que acontece? O cara recebe o envelope na mão. Ou dá oferta porque ama, ou dá oferta porque é constrangido. Azar dele. Bom, vocês viram aí, né? O linguajar, a postura, a forma de se colocar, muitas vezes, assim, muito petulante, muito, em alguns momentos, ameaçador. Eu me imponho, põe a mão no bolso, se coloca de uma forma como eu sou o dono da verdade. Ele passa muito isso, né? O dono da verdade, ninguém tem razão. É meio, às vezes ele fala algumas coisas que dão a impressão que ele está fazendo ameaças veladas e às vezes até declaradas. Agora, isso convém a um homem de Deus?
É uma linguagem cheia de arrogância, de orgulho e altivez, como eu falei, muitas vezes até ameaçadora, porque uma coisa que eu acho fundamental nas pessoas é a humildade. Como diz um dos provérbios, que eu não vou lembrar o nome agora, que meu pai vivia falando, a humildade vai adiante da honra. Ou seja, a humildade, ela é mais importante do que a honra, porque ela vai na frente da honra, ela chega primeiro. Sem humildade, a pessoa não chega longe. Até que ele está indo longe demais, está chegando longe demais, porque com essa arrogância toda, essa falta de humildade, falta de simplicidade, falta de generosidade, falta de bondade, de amor. Nós vamos ver aqui os dons do Espírito e as obras da carne. Então, assim, orgulho e altivez, sabe? Eu não fico alegre, eu não folgo em dizer isso. Isso muito me entristece e me envergonha. E me envergonha, senhor Silas Malafaia. Me envergonha demais o senhor e qualquer outro que seja do mesmo nível, do mesmo naipe. Mas o que ele passa é a impressão de um homem iracundo, um homem colérico, furioso. Sabe aquela pessoa que não leva o desaforo para casa, fala o mesmo. Só que isso não convém a um homem de Deus que está numa posição de líder, e não é um líder qualquer. Ele tem um programa que alcança outras nações. Então, voltando, se ele arrebanhou pessoas para Jesus, e que eu acho que foi muito por conta do íntimo dessas pessoas, de quererem se achegar a Jesus, e quem quer se achegar a Jesus, vai para Jesus, por meio de quem quer que seja. Mas ele também escandalizou e escandaliza muitas pessoas. Quantos que gostariam de se aproximar a Jesus não se aproximam por conta do comportamento dele e de muitos outros que são do mesmo naipe? Entende o que eu quero dizer? A mansidão, me parece, que passou muito longe do Silas Malafaia. Muito longe. Ela manda lembrança, e bem de longe para ele. Ela manda lembrança, porque eu não vejo mansidão. Tudo bem que cada pessoa tem um jeito de ser, uns são mais incisivos, outros são mais calmos. Eu, por exemplo, não gosto muito de pastor que sapateia, que grita, que quer se impor pelo grito, pela força. Qualquer pessoa, não precisa ser pastor, né? Eu falo para vocês até sobre a redação, né? Quando você faz uma redação toda em caixa alta, significa que você está gritando com o interlocutor. Faz uma petição, um advogado fazendo uma petição para o juiz, tudo em caixa alta. Caixa alta. Caixa alta é letra maiúscula, tá? Então, isso é uma regra da redação, né? Você tem que ter compostura até para redigir, olha só. Tudo bem que as pessoas às vezes saem fora do prumo, tudo bem que as pessoas, cada uma tem um jeito de ser, um jeito de se colocar, o que é bacana, né, essa diferença de uma pessoa para outra é legal. Só que no caso dele, tudo se concentra ali, e é linear. Você não vê aquele homem calmo, você não vê aquele homem, tudo bem, mas a pessoa às vezes está com problema. Tá, mas a pessoa tem que procurar sanar esse problema, né? Porque são anos, décadas que eu vejo a pessoa sempre do mesmo jeito. Então, o que eu estava falando para vocês, se ele levou algumas pessoas para Jesus, ele também escandalizou muitas pessoas que poderiam ir para Jesus e não foram aí. Então, muitas vezes, a pessoa que se aproxima é a sede dela, é a fome dela. Porque, às vezes, a gente toca a pessoa, mas não é porque a gente toca, é porque ela está vulnerável, ela está pronta, ela está aberta. E, às vezes, acontece também, como aconteceu com Saulo, né? Foi aplacado ali. Foi uma coisa assim, tivesse tido aquele encontro, ele não ia se converter. Claro que existe coisas assim. Mas, muitas vezes, é por isso. Às vezes, não é porque você está muito cheio de Deus, que também ajuda muito. É porque a outra pessoa está com muita fome, muita sede. Entende? Então ela poderia, talvez ela demorasse um pouco mais, mas ela poderia até sozinha para Jesus. Porque às vezes a pessoa está cheia de Deus, mas o outro não quer. O outro está ali assim, ó. Entende o que eu quero dizer nesse sentido? Eu vou trazer aqui para vocês alguns trechos da Bíblia, poucos, porque tem muitos trechos que falam basicamente essas coisas que eu vou trazer. Mas eu escolhi 3 para o vídeo não ficar tão longo assim. Quero que vocês ouçam bem. Vocês devem, claro, conhecer essas passagens porque elas são bem conhecidas. E eu quero que vocês tentem encaixar o Silas e pessoas como ele, com qual dessas passagens ele mais se adequa. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 23 a 26. E rejeita as questões loucas e sem instrução,
sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. A ver-se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Ou seja, ele está dizendo que o servo tem que ser manso, um servo comum, hein? Ovelha de banco. Timóteo era, até onde eu sei, Paulo estava treinando ele. Aqui ele está dizendo para um jovem, ovelha de banco, que dirá para um senhor de idade que se nomeia pastor, para que ele seja manso, instruindo com mansidão os que resistem. Então, se você vê que a pessoa não está concordando com você, ela não é obrigada a concordar. Mas se ela está resistindo a algum ensinamento, você tem que instruí-la com mansidão, para ver se porventura Deus não vai dar um arrependimento para essas pessoas conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Então, vamos dizer aqui que o Pablo Marçal, porque eu estou usando esse ponto, mas eu queria falar de outras questões envolvendo esse pastor, vamos dizer que o Pablo Marçal esteja totalmente errado, que eu não estou defendendo ele, tá? Que ele esteja totalmente errado, que ele seja uma pessoa rebelde. Mas olha o que está dizendo aqui. Que essas pessoas têm que ser ensinadas com mansidão, para ver se elas, estando nas mãos do diabo, que elas se desprendam dele, das garras dele, para que elas possam alcançar arrependimento. Não é você chegar para a pessoa e ficar... Se a pessoa está errada, você vem com fúria, com ira, você vem com fígado para cima da pessoa. Não é assim que a Bíblia está nos ensinando. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, ou seja, um ânimo longo, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, ou seja, não há nada que possa proibir isso. Contra essas coisas não há lei. Agora eu quero que vocês percebam, vocês veem isso nesse pastor? Mansidão, domínio próprio, longanimidade. Aqui não está escrito, mas generosidade. Agora vamos ver as obras da carne. Epístola do apóstolo Paulo a Gálatas, capítulo 5 ainda, versículo 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas, ou seja, são visíveis, que são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. E aqui, viu, está incluído também a rebeldia, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, a discórdia e as divisões. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, discórdia e divisões. E tem também, né, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, o apóstolo Paulo falando para os Gálatas. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. A gente sabe que perfeitinho não existe ninguém. Nós somos carne, nós temos as nossas fraquezas, nós temos o nosso modo de pensar muito enganoso, a gente tem tudo isso. Mas fato é que nós temos que buscar sermos minimamente corretos, termos minimamente os dons do Espírito conosco. Uma das coisas que a Bíblia fala, né, que entre os dons, ou as obras da carne, são as porfias, ou seja, são as disputas também. E eu gosto da Bíblia traduzida pelo João Ferreira de Almeida, e nem gosto da atualizada, não. Eu gosto daquela mais antiga mesmo. Enfim, eu tenho dificuldade dessas outras Bíblias. Eles mudam muito os sentidos das palavras. Por exemplo, a palavra porfia não aparece na do Almeida atualizada, enfim. Quando eu perguntei assim, quem foi que ordenou Silas Malafaia como pastor? Eu quero acreditar que alguém o ordenou.
Me parece, pelo que eu ouvi uma conversa dele uma vez, que parece que teria sido o pai, mas sei lá, né? Acho meio estranho o pai ordenar, a não ser que seja uma coisa muito de Deus, né? Porque João Batista era primo de Jesus, também tinha esse parentesco, né? Precisa de ter uma ordenação, né? Por um outro líder espiritual com mais tempo no caminho, com mais tempo na liderança, com mais tempo de experiência até de vida, porque a gente vê que João Batista, que era super santificado, né? Vivia no deserto, comendo mel silvestre, ele não era afeto a essas coisas carnais. Jesus procurou ele para ser batizado. E ele falou assim: mas careço eu de ser batizado por ti e vens tu a mim? Como quem diz, você que é o Cristo, Filho de Deus? Ele falou: por hora tem que ser cumpridas as escrituras, né? Quer dizer, Jesus se sujeitou. Imagina uma pessoa, um ser comum, né? Imagina eu vir aqui querendo pregar para vocês como uma pastora. Assim, porque simplesmente eu digo: gente, agora eu sou a pastora Marina. Não tem cabimento, né? Minimamente você tem que ter uma certa liturgia. Não é assim, as coisas de Deus não são assim de qualquer jeito, sabe? Enfim. Mas, voltando um pouco aqui, se a gente pensar, ainda que o Silas possa ter toda a razão do mundo, em relação ao Pablo Marçal, ou em relação a quem quer que seja, ainda assim, Silas Malafaia, quero te considerar pastor Silas Malafaia. Lembre-se sempre dessa frase que também é do apóstolo Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E, sabe, e não é desse jeito que a banda toca, né? No mundo espiritual não é desse jeito. O que ele tem de diferente de um homem da terra, um homem terreno, um homem mundano, vamos dizer assim? Qual que é a diferença do Silas Malafaia? Qual que é a diferença? Qual é? Porque ele se diz pastor? Porque ele tem muitas riquezas? Porque ele tem uma igreja com muitos adeptos e tal? Isso o faz diferente? Você sabe o que quer dizer a palavra santo? A palavra santo, a etimologia da palavra, quer dizer separado. Santo quer dizer separado. Separado do mundo. Por que Jesus era santo? Porque ele era separado desse mundo. Ele não praticava as mesmas coisas. Claro que ele veio como homem, comia, bebia, mas ele era separado. Ele era diferenciado, entende? Nós não somos o sal da terra, nós não somos a luz do mundo. Se a gente não é, a gente tem que procurar ser, né? Procurar ser e não mergulhar cada vez mais, ficar mais distante do perfil de um homem de Deus, ou de uma mulher de Deus. Então, Silas, ainda dá tempo, hein? Porque Deus não se deixa escarnecer, sabe? Não é porque você tá com essa, você acha que tá com essa bola toda, que você não pode cair. Porque, como diz a palavra, acho que se eu não me engano em Apocalipse, aquele que cuida, que acha que está de pé, cuide para que não caia. Entende? Eu acho que, qual seria o seu papel? Chamar, no particular, esse rapaz, o Pablo Marçal, e dar uns conselhos para ele. Lá em Tito fala: olha, você chama, conversa, pelo menos 2 vezes, né, 3 vezes, chama a pessoa com amor. Essa pessoa, ela volta atrás nas veredas dela, se ela estiver errando. Vamos dizer que o Pablo Marçal esteja totalmente errado. Errado está mesmo, em algumas coisas ele está mesmo. Mas não é assim, né? Você chama com amor, você chama em particular. Não é vir para as redes sociais, né? Eu só não te chamei, Silas Malafaia, para falar tudo isso, porque quem sou eu na fila do pão, como diz a nossa queridíssima Sol, minha amiga. Quem sou eu na fila do pão? Você nem vai ver esse vídeo, infelizmente não vai, tenho certeza. Você acha, pelo menos, que você está muito longe de mim, de muita gente. E de fato está, tenho que reconhecer. Em dinheiro, em fama, você está muito longe de mim. Talvez em amor, talvez em mansidão, talvez sim, mas não é o que você então aparenta. Será que você criou um personagem ou uma personagem? Você é tão legal, mas diante das câmeras você se transforma porque você criou uma personagem. Mas se você fez isso, saiba que essa personagem é nociva. Essa personagem não está refletindo o verdadeiro ser que é Jesus. Não dá para ver Jesus aí nesse tipo de comportamento. Não em você, mas nesse tipo de comportamento, entende? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo é mais um desabafo, um manifesto, sabe? Dessa vergonha alheia, porque tem tanto pastor bacana, tem tanto pastor que seria capaz de dar vida pela ovelha. E, aliás, tem vários pastores que deram a vida já pelas ovelhas, como, por exemplo, esses missionários que vão para lugares que ninguém quer ir. Será que o Silas Malafaia,
já foi em missão para países como Arábia Saudita, Coreia do Norte, Butão, Irã, China, entre outros tantos, que não aceitam o Evangelho, não aceitam pregações e já acabaram com a vida. Aqui mesmo na América do Sul, teve países, vários países, que tem até fotos, né, na internet e vídeos, prendendo padres, deportando padres e freiras e pastores. Será que ele já foi para essas missões? Porque tem pastores que chegam a dar a vida pelas ovelhas. Tem pastores que não dormem à noite, preocupados com as ovelhas. Eu conheci, e conheço alguns, que ainda estão vivos. E eu não entendo como esse tipo de gente tem esse tanto de seguidor. Parece que o requisito para você ter muito seguidor é você proceder de forma errada. Eu já cheguei nessa conclusão. É impressionante como que vai ser o mundo amanhã, gente. Com esses influenciadores, com esse tanto de influenciados, fazendo o que fazem, e o que será desses influenciados e o que eles não produzirão para a sociedade. Isso me assusta muito. E eu quis trazer isso para vocês, para deixar bem claro que essa atitude do Silas Malafaia não é uma coisa que a gente possa generalizar, porque graças a Deus é a parte menor, a maior parte dos pastores e dos padres, eu também quero crer assim, são pessoas que realmente estão trazendo a palavra pura, o evangelho, sabe, a salvação, a redenção, e não esse estrelismo, esse mediatismo todo, sabe? Essa coisa de ser o show, ser a estrela, ser donos da verdade, achar que estão por cima da carne seca, que são inatingíveis, porque tem milhões de seguidores. Isso não é nada. Tem uma frase em Apocalipse que eu gosto muito e ela me dá um pouco de temor, assim, mas um temor legal, né? E eu quero terminar este vídeo com essa frase. É uma frase que fala mais ou menos assim: você que diz que tem tudo, que não sente falta de nada, que pode tudo, mas você não sabe que és pobre, que és cego e que és nu. Um abraço carinhoso em todos vocês. Beijos. Até o nosso próximo encontro.